Então, Deus cria um caminho. Repita comigo, Deus cria um caminho. Marcos 6, 45. Que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque os ventos lhe eram contrários, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Só essa parte. Para vocês entenderem essa passagem, Jesus, eu já até preguei sobre isso uma vez aqui na nossa igreja. Jesus, ele realiza o milagre dos pães. Uma passagem antes dessa, aí mesmo no livro de Marcos, capítulo 30, versículo 30, no mesmo capítulo, no versículo 30, Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que os 12 estão cansados porque vieram de uma série de evangelismo. Ele enviou os 12 de dois em dois. Quando eles voltaram, os 12 estavam tão famosos que a Bíblia diz que a multidão viram os 12 de Jesus e seguiram eles. Não viram Jesus, viram os 12 de Jesus e seguiram eles. Só que eles tinham se reservado para descansar um pouco. E aí, quando a multidão viu eles, acabou o descanso deles. E a multidão veio e Jesus disse: Dá de comer para a multidão. E eles falaram: Mas Senhor, nem 200 dinheiros, nem 200 ciclos de prata seria capaz de comprar comida para esse povo todo. Então Jesus assenta o povo de 50 em 50, de 100 em 100, com organização, abençoa e traz a multiplicação. Não é isso? E quando acaba de multiplicar o pão, a Bíblia diz que Jesus obriga eles a entrar no barco. Jesus obriga. Jesus não fala vai. Jesus obriga. Não é isso que diz o texto? Vai, obriga. E eles atravessam. Irmãos, naquela época eles atravessavam com remando. Tá? Até porque na Galiléia é um lago. Embora o lago é muito grande, por isso que é chamado de mar, você olha assim, você não vê o outro lado. É muito difícil. Porque é grande demais. Eles tinham que sair remando, eles estavam cansados, por isso Jesus obrigou eles. Imagina você já está cansado, já está sobrecarregado, quando você foi descansar, eles foram descansar, a multidão viram eles ficaram o dia inteiro vendo Jesus pregar com a multidão, a multiplicação dos pães. Quem serviu a multidão foram os 12, 5.000 homens, uma aproximação de quase 15.000 pessoas, e eles serviram aquelas pessoas, gente, com um cesto, e eles já estavam cansados antes disso tudo acontecer. De manhã eles estavam se retirando para descansar, passaram o dia inteiro vendo Jesus pregar. Meu irmão, a pregação de Jesus não era 40 minutos igual a nossa, não. Ele começou a pregar de manhã, era de tarde, a multidão estava lá e Jesus estava pregando ainda. O Sermão da Montanha, segundo os teólogos, durou pelo menos 8 horas. E ali, naquele mesmo momento, naquele exato momento, Jesus está ali e multiplica os pães, e ele servindo. Imagina um ombro cansado, agora vai remar.
Meu irmão, quando a gente está mais cansado, que a gente pensa, eu preciso de descanso, Jesus nos obriga a algo. Jesus não pediu, Ele obrigou. Atravessa. Só que Jesus nunca nos pede algo, irmãos, que Ele não nos capacita primeiro, ou que Ele vê que nós somos capazes de realizar. E outra coisa, Jesus não é o pastor que manda as pessoas fazerem e não faz nada. Jesus fala para orar, Ele ora. Jesus manda pregar, Ele prega. Você vai ver na Bíblia que tudo que Jesus falava para os discípulos fazer, Ele fazia primeiro. Quando os discípulos entraram no barco, a Bíblia diz que Jesus entrou e foi orar, irmão. Os discípulos estavam cansados, Jesus também estava. Aí você vai falar, Jesus é Deus. Jesus era homem. 100% Deus e 100% homem. Ele estava cansado da mesma maneira. E os discípulos entraram no barco, ele foi orar. É isso que diz o texto. Quando ele está orando, na 4ª vigília da madrugada, olha para o teu irmão e diga, de madrugada, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao nosso encontro a todo momento, mas eu fico imaginando no meio da tempestade. A Bíblia diz que veio uma tempestade, Leonardo, sobre eles. Uma tempestade terrível, ao ponto de pescadores. Pedro, irmão, se ele fosse hoje, no tempo de hoje, ele ganharia a Olimpíada, nadando. Pedro era um exímio nadador. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus, uma das passagens bíblicas, que ele vê Jesus na beira da praia, ele pula na água e vai nadando, e ele chega primeiro que o barco. 11 homens remando. E ele foi nadando, ele chegou primeiro que o barco. Ele nadava muito. Para ele estar com medo da tempestade é porque o negócio estava brabo. Estava a ponto de eles desfalecerem de morte. E eles estavam tentando controlar a situação e não conseguiam. A madrugada inteira aquela tempestade. E eles já estavam cansados, já estavam remando. E ainda remando contra a tempestade. Sabe, irmãos, quando a gente está passando uma luta, que a gente já está cansado, a gente diz, Senhor, não dá, eu estou cansado. Eu já estava cansado, já estou cansado de algumas coisas que têm acontecido na minha vida. E tem coisa acontecendo, é uma coisa ali, outra coisa aqui, eu já estou cansado. E aí Jesus te obriga a entrar para uma região ou entrar numa outra geografia que você não queria, porque te obrigou. E aí quando tu pensa, uma viagem tranquila daqui pelo menos, daqui para lá, né? Vamos remar e vamos chegar lá e do outro lado a gente descansa. Aí tu pega uma tempestade no meio do caminho. E aí quando você pensa em murmurar, tu diz, trabalhei o dia inteiro, fui fazer evangelismo a semana toda. Ele disse para mim, não leva capa, não leva roupa sobrando, não leva comida, não leva alforje, não leva dinheiro, não leva nada. Se você entrar na casa de alguém e essa pessoa te receber, tu diga, a paz de Deus seja com você. Se não tiver contigo, tu se despede dali, sacode o pó da poeira, dá teu jeito. Jesus manda eles evangelizar, não dá um centavo para eles, manda eles irem, não era isso? E eles voltam cansados, desgastados, expulsaram o demônio azói, curaram enfermos no nome do Senhor Jesus, esgotados, multiplicaram os pães, serviram, ficaram o dia inteiro acordados, agora nadaram, e no meio da madrugada, uma tempestade. Isso é testar o ser humano no seu máximo. Quando o ser humano pensa assim, eu acho que não tem mais dificuldade para poder enfrentar não, cara. Não é possível, não tem. Jesus te obriga a enfrentar outra tempestade, que tu nem imaginava, depois de estar cansado. Agora eu vou conjecturar algo aqui. Eu fico imaginando Pedro dizendo, Jesus nos obrigou a entrar no barco. E agora nem nos ajudar ele não pode, porque o último barco que estava lá no porto era o nosso. E outra coisa, mesmo que ele viesse aqui para nos ajudar, ele não vai conseguir remar sozinho. Aliás, Jesus nunca rema. Na última vez que a gente andou de barco, ele estava dormindo na proa, enquanto a gente estava se arrebentando todo nadando, ele estava dormindo na proa. Mesmo que tivesse, de repente, irmãos, olha para o teu irmão e diga, de repente, Deus cria um caminho. É o improvável, vem Jesus andando no meio da água, a água agitada, tempestade, Jesus andando. Imagina a cena, irmão. Irmão, não leia a Bíblia filosoficamente como um livro de historinha malfadada, não. Leia a Bíblia como a verdade eterna de Deus. Idealiza agora na sua mente, todo mundo desesperado, a madrugada toda, Jesus vem andando tranquilão pela água. Olha para o teu irmão e diga assim, quando você estiver passando a sua maior luta, Deus cria caminhos improváveis, mas Ele não te deixa só. Uma salva de palmas para o Senhor. Os discípulos poderiam imaginar, irmão, que Ele poderia fazer qualquer coisa,
que ele ia poder arrumar até um jet ski, se na época não tinha. Eles poderiam imaginar qualquer coisa, menos Jesus andar em cima da água. Se a gente fala isso, as pessoas hoje vão pensar assim, quem já reparou? Quem já teve, só eu tive essas ideias na minha mente. Quando eu estou passando alguma dificuldade, alguma luta, eu começo a criar na minha mente alguma coisa que Deus possa fazer para poder me tirar daquela solução. Aí eu já sei, eu estou passando por isso, Deus vai fazer isso, isso vai acontecer. Aí eu começo a criar. Mas de repente Deus pode fazer isso também. Deus pode fazer isso também. E a gente começa a criar na nossa mente, já sei. Posso acordar e alguém me ligar dizendo, tem uma bênção para você. Se é trabalho, vai aparecer um serviço. Tu começa a criar na tua mente algumas possibilidades de como Deus poderia te abençoar. Não é isso? Mas se você criar uma possibilidade na tua mente de como Deus poderia te abençoar, quando Deus fizer, você vai pensar, nem foi tão milagre ainda, porque eu já tinha até pensado nisso, como que Deus poderia fazer na minha mente. Então, quando Deus for te socorrer de uma dificuldade que você está passando, Ele nunca vai fazer segundo passa pela tua mente. Senão tu pode pensar, isso até eu, se me esforçasse, poderia idealizar. Então, Pedro pensou, ele pode vir nadando? Nadando está muito longe. Ele poderia fazer o quê? Com a boia, alguma coisa? Aí Jesus vem em cima da água. E Jesus, irmão, a Bíblia diz que ele passou direto, tá? Jesus ia deixar eles lá. Lê o texto que a Bíblia diz que Jesus fez como se fosse passar direto. Jesus fez isso, ó. Está acontecendo alguma coisa de errado aí? No meio da água. Os discípulos ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. Irmão, entenda. Eles estão passando uma luta. E aí tem um camarada andando em cima da água e ainda passa pertinho deles e olha assim. Ele chegou a passar do barco. Está aqui que está escrito. Ele passou adiante do barco. Quem é aquele que está passando ali? É Jesus. Está de brincadeira comigo? Ele me obriga a entrar no barco e ainda vai fazer de conta que está passando direto. Irmão, tem hora que a gente está passando uma luta que a gente acha que Deus está até brincando com a gente. Passa muita coisa na nossa mente, a gente fala, Deus está de brincadeira comigo. Mas não é não, irmão. Jesus é capaz de passar diante do teu barco afundando, ele passar andando. Se você não falar, Jesus, entra aqui e resolve o problema, ele jamais vai tocar em nada. Sabe por quê? Porque se ele entrar no teu barco para resolver um problema sem você pedir, ainda pode você levantar a voz arrogante contra ele, dizendo, o Senhor resolveu o meu problema porque eu só quis, eu não te pedi. Olha para o teu irmão e diga, chama Jesus para entrar no teu barco. Meu irmão, se Jesus, ele andou sobre as águas, ele poderia ter voado também. Quem domina sobre as águas, domina sobre o oxigênio e sobre o vento. Quem está entendendo? Agora olha para o teu irmão do lado do outro, que tu não falou. Para de ser preconceituoso, só fala com um. Olha para o outro e fala assim, olha, Deus vai criar um caminho, uma maneira, que ninguém nunca viu, para solucionar o teu problema. Uma salva de palmas para o Senhor. Quando eles chegam do outro lado, 2 vezes na Bíblia eles enfrentaram tempestade. A primeira tempestade, Jesus já estava dentro do barco dormindo. Essa segunda tempestade que eles enfrentaram, Jesus veio andando em cima da água. Foram 2 tempestades que eles enfrentaram. Na tempestade que Jesus estava deitado na proa do barco, quando eles chegaram do outro lado, tinha o gadareno. Vocês lembram? Quando eles param o barco, o gadareno, aquele homem que tinha mais de 6.000 demônios no corpo, ele vem e é uma libertação. E aí Jesus traz uma grande libertação, depois de uma grande tempestade, uma grande libertação. Dessa vez, houve uma outra questão. A Bíblia diz que quando eles chegaram, olha que tremendo, irmãos. Revelação aqui, iluminação, tá? Que chegue o entendimento de vocês o que chegou ao meu. Que o mesmo Espírito que me revelou essa palavra possa revelar a você agora. A Bíblia diz que essa tempestade veio sobre eles porque eles não compreenderam o milagre dos pães e dos peixes. Lê o texto. Eles passaram... O que tem a ver a tempestade no barco, no mar, com o peixe? Eles estavam no meio do caminho ainda tentando entender algo.
E eles passaram por uma tempestade. Muitas lutas que nós passamos não porque Deus quer, mas porque nós não entendemos ainda os milagres que Ele já fez. Deus já restaurou teu casamento, restaurou tua família, restaurou teu filho, restaurou tua finança, tua vida espiritual, e você ainda fica questionando a Deus coisas que ainda Ele não fez, que você gostaria que fizesse. Você não entendeu o milagre que Deus já fez na sua vida. Aí vem tempestade sobre a sua vida. Porque você só olha, o ser humano só olha por aquilo que ele ainda não tem. Ele não tem a capacidade de enxergar aquilo que ele já tem. Sabe qual é a maior briga dentro dos casamentos? É o marido que reclama com uma roupa que não está passada, mas ele não olha as outras que estão passadas no guarda-roupa. Ele arruma problema pela comida que queimou, mas ele não agradece pela semana toda a comida que fez fresquinha, bonitinha. Então a gente só reclama daquilo que não vê, aí vem tempestade sobre a nossa vida, porque a gente não é ingrato pelaquilo que a gente não, aquilo que Deus faz todo dia na nossa vida. A tempestade veio sobre eles, porque eles não compreenderam o milagre que Deus já estava fazendo na vida deles. Agora olha só que tremendo, quando eles chegaram no outro lado, tinha uma multidão que viu Jesus chegar, porque ficou sabendo do milagre. Termina de ler o texto, você vai ver. Eles ficaram sabendo do milagre que Jesus fez do outro lado da multiplicação dos pães. Jesus diz uma palavra para esses homens. Jesus diz assim: vocês não vieram atrás de mim. Aí já tinha uma multidão. Vocês não vieram atrás de mim por causa do milagre, porque vocês nem entenderam o milagre. Jesus diz isso para eles. Vocês vieram atrás de mim por causa do pão. Sabe, irmão, milagre atrai interesseiro. Toda a igreja que tem campanha de milagre e libertação traz interesseiro. Coloca uma placa ali dizendo: 7 semanas para prosperar a sua vida, aparece um monte de interesseiro, a igreja fica lotada. Milagre atrai interesseiro. Relacionamento atrai filhos fiéis. Toda a igreja, eu faço campanha aqui na nossa igreja de vez em quando, uma vez por ano a gente faz uma campanha. Mas o maior segredo para atrair interesseiro é campanha dentro da igreja. Faz campanha, a igreja lota. Acabou as 7 semanas, a pessoa some. Aí ela vai para uma outra igreja fazer campanha. Quem vai atrás de campanha é interesseiro, só quer Jesus por causa de milagre. Mas olha só o que aconteceu. Jesus fala para eles, pastor Elcio: vocês estão atrás de mim por causa do pão. Um ousado levanta e diz assim: qual é o sinal que você vai fazer no meio de nós, para a gente saber se você é o Messias mesmo? Querendo pressionar Jesus a fazer um milagre. Quem está entendendo? Chantageando Jesus. Tipo, Jesus, eles pensaram que ia mexer com o ego de Jesus. Jesus ia dizer assim: está duvidando que eu sou o Messias? Traz mais pão lá então, que eu ver se eu não vou multiplicar. Jesus nunca vai deixar ninguém manipular ele, irmão. Você está entendendo? O autor da vida, o autor das emoções, o Deus que criou o sanguíneo, o fleumático, o colérico, o Deus que sonda o coração, vai deixar ser manipulado pela massa que ele criou. E aí Jesus disse: vocês querem pão? Fala de novo. Vocês querem pão? Aí eles: queremos, Senhor. Fala: faz aí o milagre. Jesus disse: perdão. Voltando, o mesmo diz assim: Moisés nos deu pão para os nossos antepassados no deserto, e você vai fazer o quê? De novo pedindo, jogando letra para pedir mais pão. Aí Jesus disse: Moisés não deu pão nenhum para vocês, primeiramente quem deu pão foi meu Pai que está no céu. Mas aqueles teus antepassados que comeram o pão do deserto, eles comeram e morreram. Mas o pão que eu dou, aquele que comer viverá eternamente. Aleluia! Aí os camaradas falaram assim: Senhor, me dá desse pão, me dá desse pão. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem come da minha carne e do meu sangue jamais terá sede, nem jamais terá fome. A Bíblia diz que quando Jesus disse isso, a multidão abandonou ele na mesma hora e foi embora. Disseram uns para os outros: quem aguenta um discurso como esse? Essas palavras são duras demais. O problema é que o diabo sabe disso. Que o ser humano, ele rejeita o que não entende.
Isso é natural do ser humano. O homem é um ser pensante. Deus não deu um cérebro para cada um de nós para nos julgar por pensar. Deus não te julga por questionar Ele. Eu já vi uma pessoa dizer assim: nunca pergunte Deus por quê, pergunte Deus para quê. Isso não existe, irmão. Se está passando uma luta, não pergunte a Deus por que eu estou passando essa luta. Diz, Senhor, por quê? Para que eu estou passando essa luta? Pergunta, Senhor, por que eu estou passando? Deus te deu um cérebro, Ele não vai te condenar por pensar. Senão Ele te daria um tico só que funciona só para o pensamento dEle. Deus não gosta do homem arrogante, que se inclina para Ele com arrogância e quer encarar Ele ou pressionar Ele. Irmãos, entenda o seguinte, aqueles homens na beira da praia, eles queriam arrancar milagre de Jesus pressionando Jesus. Ninguém arranca milagre de Jesus pressionando Jesus. Milagres são extraídos de Deus quando nos humilhamos e confiamos nele. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Se você falar na tua oração, também se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Também se o Senhor não fizer, eu vou te abandonar. Jesus não vai dizer para você, já vai tarde, porque Ele não quer que você vá, porque Ele te ama. Mas Ele não vai te ceder os teus caprichos, as suas manipulações de alma. Ele vai dizer, não adianta me pressionar. Se eu quero ver se o Senhor é Deus da minha vida agora, se o Senhor não fizer, vai fazer esse milagre. Faz, Senhor, porque se o Senhor não fizer, você está pensando que está falando com quem? Baixa a bola, mete a cara no pó, e eu vou pensar no caso se eu vou fazer. Temos que nos colocar na posição de ser humano e deixar Deus no lugar dele de Deus. Os nossos dengos, os nossos mimos não movem a mão de Deus. Ele cuida de nós, Ele nos mima assim como filhinho amado, mas não faz pirraça com Ele não, que com Ele não funciona. Mete a cara no pó e espera. Porque se Ele te obrigou a entrar no barco e enfrentar a tempestade, porque Ele está te ensinando a valorizar os pequenos milagres que Ele tem feito, mesmo que seja o pão diário, que você come todo dia e para tudo deixou de ser milagre. Só passa a ser milagre quando falta na tua mesa, que Deus provê. Deus fez um milagre, meu Deus. Não tinha carne na minha casa, entrou dinheiro, eu comprei carne. Mas quando tu tem carne todo dia que tu compra no teu bolso, para tudo deixou de ser milagre. Quando tu está desempregado, o milagre para você é quando você está desempregado e aparece uma compra na tua mesa. Mas quando tu está trabalhando todo dia direitinho, levanta às 6 da manhã e volta às 8 da noite, e tu consegue comprar com a tua mão, deixou de ser milagre. Não é milagre, foi você que comprou. Esse é o problema, quem está entendendo? Mas Deus cria caminhos, acessos, dele até nós. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele criou o caminho. Sabe o que é interessante? Que no inglês, eles diferenciam as palavras, eles usam uma palavra que dá muito mais objetividade. Embora acaba complicando em alguns casos, eles usam o termo, Deus fez o caminho. Ele fez no sentido de fez mesmo, ele criou um caminho. Ele criou. O que ele criou? Ele não aplanou um caminho, ele criou. O que é criar? Deus cria, o diabo copia. Deus tem o poder de criar, Ele cria. Se Ele criou, Ele está fazendo algo que não existia. Paulo disse lá em Romanos, ele diz assim, ele diz assim, porque o Deus que traz à existência coisas que não existem como se elas existissem. Agora, imagina comigo, pensa numa cor que não existe. Tenta imaginar. Você não vai nem conseguir imaginar, porque ela não existe. Então não vai nem subir no seu entendimento. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou na mente do homem as coisas que Deus tem reservada para nós. Se nunca penetrou na mente, assim, nunca pousou nem o pensamento. Você tenta imaginar o céu, as pessoas tentam fazer um mosaico do céu, né? Filme sobre Apocalipse, tenta criar um anjo aparecendo com um relâmpago, Deus falando através de um som de trombeta, falando de dentro de uma luz muito clara. Tu tenta idealizar na sua mente o que é o céu, tenta fazer uma construção e monta um filme com toda a tecnologia, até mesmo o Steven Spielberg, ou qualquer um que fizer uma tecnologia, um efeito especial para tentar idealizar o céu, você não vai conseguir, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para nós nunca subiu ao entendimento do homem, nunca passou pela mente do homem.
Quem pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Não tem como imaginar. Então o teu futuro, tu não tem nem como idealizar ele, porque tu não conseguiu ver ainda o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você é diferente de todo mundo. E se você falar para mim, apóstolo, eu sou preto, eu sou branco, eu tenho um problema físico, eu sou analfabeto, irmão, Deus vai criar um caminho específico para você, para acessar a sua vida e mudar a tua história. A limitação de Pedro, Tiago e João no barquinho é que eles não tinham um barco a motor. Não interessa o que você tem, o que você não tem, a ferramenta que você não tem. O que interessa é que Deus, Ele cria uma forma de chegar até você e te tirar da tua dificuldade, e te levar para o outro lado. Uma nova etapa, um novo nível de vida. Agora, Jesus pode também passar de bobeira assim, ó, perto de você, e você nem chamar Ele para ir e ficar continuando na dificuldade. Olhando para a dificuldade, olhando para o remo, olhando. Tá igual o Danal, né? Solta o cabo, Danal, né? Falei lá no encontro, né? Você está entendendo, irmãos? Então você pode chegar e falar assim, Deus, em nome de Jesus. É muito legal falar Deus em nome de Jesus, né? Dá a impressão que um não até entender, o outro te atende, né? Outro dia eu pedi, Deus, em nome de Jesus, manda o Espírito Santo. E envia anjo, eu pedi tudo. Quando está passando a peta, ele fala, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, convença e traga um anjo, ministradores. E aí eu pedi tudo, irmão, porque tem hora que a gente está passando uma luta, não é? Mas aí Deus fala assim, esse homem, eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Ele está passando uma dificuldade. Antes que alguém me critique o negócio do Cabo Danal, tá, irmão? Cabo Danal não é um cara, não. Danal não é um camarada, não. É porque teve um camarada que pregou na internet. Quem viu essa pregação? O cara pregou mesmo, irmão. Ele falou, irmão, Danal era teimoso demais. Deus disse, solta o cabo, Danal. E ele não soltava, mas eu quero dizer para você, se tem um Danal aqui nessa noite, eu vou dizer para você, solta o cabo, Danal, confia em Deus. Irmão, o cabo Danal, a nau é o barco, o cabo é o que prende ele no porto, solta, confia em Deus, solta o cabo Danal, não é solta o cabo Danal, bota uma vírgula, sei lá, aí, né? Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Danal? Quanto isso que eu leio aqui. Então, as pessoas têm o costume de rejeitar Jesus porque não entendem Ele. Irmãos, quando você estiver passando uma luta muito grande, não pressiona Jesus pelo milagre. Ouve os ensinamentos dEle. Eles estavam estruturados num paradigma na mente, a mente deles estava cauterizada em algo. Porque para o judeu era uma aberração. Era uma aberração para o judeu. Sabe qual era a maior resistência dos judeus se converter ao cristianismo? Quem sabe aqui? Primeiro que os judeus diziam, lá em Levítico diz que maldito é o homem que tomar o sangue do animal. Porque o sangue é vida. Quando você toma o sangue do animal, é como se estivesse tomando a vida do animal para você. E aí vem Jesus e diz, aquele que não bebe do meu sangue não faz parte comigo. Então os judeus tinham dificuldade de entender as doutrinas de Jesus por causa disso. Se Moisés diz que a gente não pode tomar sangue de animal, a gente vai tomar sangue de um homem. Não entenderam a linguagem de Jesus. Quem é que bebeu o sangue de Jesus? Está entendendo? Jesus faz isso em memória de mim. O sangue dele ia nos perdoar na cruz, mas eles não chegaram para ter relacionamento e explicar. Me explica, Senhor, o que isso está querendo dizer? Jesus com certeza jamais ia deixar uma pessoa ir embora para longe dele sem explicar direitinho. Sabe o problema? Quando nós temos algum problema com o pastor, com o nosso líder de célula, a gente pode escolher ir embora da igreja ou pode sentar com ele e pedir esclarecimento e ter relacionamento e ser esclarecido e ficar de boa. Mas as pessoas preferem a bênção do que criar relacionamento. Qualquer probleminha quer ir embora. E aí foram embora. Aí Jesus disse, quem não come? Outra coisa, culto, existia cultos pagãos. Você sabia que aqui em Campos, em vários lugares do Brasil, tinha alguns índios goitacazes, alguns índios comiam gente? Eles não comiam gente porque eles gostavam de comer gente, não. Ninguém gosta de comer gente. Não existe nenhum canibal que come gente porque ele prefere a carne humana. Existe um espírito que ele pede culto, sacrifício. Qual é o sacrifício? Você comer a carne de um ser humano. O nome disso é culto antropofágico. Repete comigo.
É isso mesmo. Culto antropofágico. Antropos é homem em grego. Culto antropofágico significa quando oferece a um demônio um culto comendo carne humana, os demônios aceitam como um sacrifício. Nenhum homem quer comer carne humana. Então, existia já naquela época de Jesus cultos antropofágicos, onde os caras comiam carne de pessoas, até do próprio filho. Você está entendendo? Para agradar demônios. Então, olha a doutrina de Jesus. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos foram embora. Mas foram embora por quê? Porque eles queriam um milagre, não queriam relacionamento. Se quisesse relacionamento, Jesus ia esclarecer, eles iriam permanecer. Aleluia. E uma outra coisa, que os gregos não, perdão, os judeus tinham dificuldade de aceitar os evangélicos. Eles diziam que nós, evangélicos, praticávamos incesto. O que é incesto? Relação sexual entre parentes, principalmente irmão com irmã. Imagina com a pessoa, os cristãos começaram a chamar coisas que os judeus não faziam. Começavam a chamar as pessoas na igreja de irmão. Oi, irmã! Oi, irmã! Mas no outro dia estava casando com essa pessoa. Aí surgiu um boato que os cristãos casavam o irmão com a irmã. Quem está entendendo? Então os judeus diziam, eles casam entre eles, irmão com irmã. Eles comem carne de gente. E eles, então tinha essa dificuldade. Os judeus foram embora. Existe isso? Não existe. Mas tem relacionamento? Não tem. As pessoas chegam aqui na igreja, ouvem a palavra, Deus, a palavra falou muito comigo, mas eu não gostei dessa cortina preta. Tem coisa do diabo aí. Irmão, dentro da igreja, eu pregando a palavra, estou falando do amor de Jesus, né? Tem diabo, né? O diabo está aqui na cortina não, irmão, está na tua mente, né? Aí você pode ir embora, não é isso? E eu te explicar. Aí se você quer ter relacionamento, a gente vai sentar. Pastor, por que essa cortina é preta? Meu filho, porque ela não é branca. E por que ela não é branca? Ué, meu filho, porque ela é preta. Tem alguma coisa de místico aí? Não. Uma vez a pessoa falou assim, por que nessa igreja só tem aquele altar pequenininho que aquele pastor prega? Aquela igreja ali é do maçom, do não sei o quê. Porque só tem um altarzinho pequenininho. É estranho aquela igreja. Aí eu falei, não, meu filho, aqui a gente não tem dinheiro para construir um grande. Financia que a gente constrói. Está aí, pronto. Cadê o pequenininho? Uma salva de palmas. As pessoas não querem, sabe, criar relacionamento. E aquele negócio, não sei o que lá. Mas aqueles, desde a época de Jesus, tinham pessoas que preferiam ir embora do que criar relacionamento e ficar. Só que aí Jesus olhou e disse, mas de quem era a culpa? Jesus estava querendo dizer, se nem os 12 que andam com ele entenderam o milagre do pão, 144 vai entender. Irmão, se eu passar na minha célula de edificação, segunda-feira aqui, uma mensagem para o 12, para ele reproduzir para o discípulo, se ele não entendeu, como é que ele vai querer conseguir fazer outra pessoa entender se ele não entendeu? Quem está próximo? Não vai entender. No meio do caminho, venceram a tempestade, chegaram lá, ninguém entendeu. Aí, quando a multidão foi embora, Jesus disse, vai também, vocês também não entenderam. Por que vocês não vão também? Aí Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Quem pode dar uma salva de palmas pela vida de Pedrão? É verdade, irmão. Essa é a verdade. Agora, olha o que Deus faz. A Bíblia diz que um outro homem estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo no barco, tinha uma tempestade. Tinha um outro personagem bíblico que estava dormindo no barco no meio da tempestade. Irmão, Jesus estava dormindo no barco o sono da tranquilidade. Porque quando você sabe quem você é, você não se confunde com o que dizem de você. Eu já disse essa palavra uma vez, eu vou dizer de novo. Se você sabe quem você é, não se confunde com o que dizem de você.
Jesus estava dormindo no meio da tempestade porque ele sabe que ele tem o controle de tudo. A tempestade só te domina se ela estiver dentro de você. Se ela estiver no lado de fora, você tem o domínio dela. A luta só te domina se ela estiver dentro de você. Porque se você botar ela para fora de você, você domina ela. Porque tu é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Agora olha só que tremendo. Jonas estava dormindo no barco. Jesus dormiu no barco, trouxe tranquilidade para quem estava no barco com ele. Jonas dormiu no barco, trouxe perturbação para quem estava no barco com ele. Primeiro ensinamento que eu te dou nessa noite. Olha, toma cuidado para quem sobe no seu barco. A tua vida está tranquila. Tem gente que entra na tua vida e traz tempestade para a tua vida. A tua vida está tranquilona. O diabo traz pessoas para entrar no teu barco e começa a tempestade. E eu vou te dizer um negócio. A pessoa que traz tempestade para a tua vida, ela está dormindo tranquila enquanto você está lutando para controlar a tempestade. Jonas estava lá no fundo do barco dormindo, um camarada olhou e falou assim, como é que você... A Bíblia diz que a tempestade era tempestade de morte. O barco estava quase tombando. Os marinheiros, a tripulação, estavam o dia inteiro jogando coisa fora do barco para contornar. Jogaram até as estruturas do barco e Jonas dormindo. Como é que uma pessoa no meio da tempestade dessa dorme? Sabe por que ela estava dormindo? O sono da depressão, da tristeza, porque ele sabia que aquilo tudo estava sendo provocado por causa dele. Lançaram sorte para saber na culpa de quem que estava. Caiu nele. E ele não... A pessoa que traz tempestade para a nossa vida, ele não se denuncia não, irmão. Não vai orar e pedir Deus para te mostrar não. Os homens que nem crente não eram falaram, o Deus de alguém deve estar zangado com muito alguém aqui, com alguém. Lançaram sorte e a sorte caiu em Jonas. E aí fala, o marinheiro diz assim, o que tu fez com o teu Deus? Aí ele, a culpa é minha, eu sou profeta. Olha para o teu irmão e diga, cuidado com o profeta teimoso. Não coloca ele dentro da tua casa, não. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que esse homem, ele diz, resolve o problema, me joga para fora do barco que vai resolver o problema. Sabe, irmãos... Quando nós estamos tristes, depressivos, sem motivo, sem propósito na vida, e não temos coragem de nos matar e tirar a vida, porque a gente sabe, né, que existe o juízo final, é muito fácil tu chegar e dizer, me joga aí para fora do barco que resolve o problema. Pelo menos a culpa não cai em mim, não foi eu que me joguei, me jogaram. É muito triste, irmão, tu já tá doido para sair do teu emprego, porque está desanimado no teu emprego, tu botar a culpa na tua esposa que não te acordou para levantar de manhã cedo para trabalhar. Eu saí do meu emprego, eu perdi o emprego por causa de tu. Seja sincero, irmão. Tu largou porque tu é preguiçoso, ou porque tu não queria. Mas não bota a culpa em ninguém, não. Jonas queria botar a culpa em cima dos caras, os caras falaram, mas o teu Deus vai nos castigar se a gente fizer isso. Ele disse, não vai não. Vai não, me joga. A Bíblia diz que quando jogou ele para fora, a tempestade cessou. Amém? Então Deus criou um caminho no fundo do mar. Submarino. Um peixe que ninguém sabe o que é, ninguém sabe a raça do peixe, porque até hoje o pessoal diz que é baleia, mas não é baleia. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu ele e criou um caminho no fundo do mar. Olha para o teu irmão e diga, Deus cria o caminho até no fundo do mar. Mas tu não vai fugir do propósito, não. Uma salva de palmas para o Senhor. Só que a Bíblia diz que depois de ter ficado 3 dias no estômago do peixe, ele orou. Lá dentro a Bíblia diz que ele orou. E Deus criou um caminho, um submarino, que não tinha naquela época, Deus criou. É o improvável. Deus poderia mandar ele boiar, ou fazer ele andar em cima da água e diz, vai! Tu não vai nem afundar, nem se quiser morrer, tu não vai. Eu vou fazer tu boiar, anda em cima da água e vai pregar. Mas Deus criou o improvável. Deus sempre vai fazer o improvável. Quando ele pensou que ia morrer, eram os 3 dias de viagem que o navio fez, o peixe estava fazendo com ele dentro da barriga. Quando abriu, jogou ele lá na cidade de Nínive. Aqui que é o teu lugar, não adianta fugir do propósito não. Deus criou um caminho. Sabe o que me lembra disso? Que me lembra esse salmo aqui. Eu quero ler com você. Esse salmo. Salmo 139. Esse salmo me lembra algo maravilhoso.
que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento, me cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor tu conhece. Tu me cercastes de trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde escaparia eu do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. E se eu fizer minha sepultura, a minha cama, eis que tu ali também estás. E se eu tomar as asas da alva, se eu voar, se eu habitar nas extremidades do mar, ali também a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas, a luz para ti é a mesma coisa. Pois possuístes o meu rins e cobriste-me no ventre da minha mãe. E eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus olhos não se foram me cobertos, quando no oculto eu fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles, se eu as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam maldosamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Não me aflijo por causa do que se levantam contra ti. Aborreço-me completamente, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se tiver que andar por cima da água, ele vai até você. Se você mergulhar no mar, ele manda um peixe te comer e te levar para outro lugar. Se você pular de um prédio, do mais alto, fugindo dele, ele manda os anjos ao teu respeito e manda te levar. O Senhor está contigo em todo lugar que você for. Essa é a palavra, ele cria caminho, ele cria propósito, ele está contigo. Nenhum fio de cabelo cai da tua cabeça sem a permissão dele. Qualquer coisa que acontece contigo, se você é dele, você é fiel a ele, tudo que acontece contigo está debaixo da mão soberana dele. Qualquer coisa, se tramarem contra ti, se fizerem alguma coisa contra você, se provocarem a ira de Deus, fazendo qualquer coisa contra você, maquinarem o mal contra você, até quando o mal acontece contigo, quando acontece qualquer coisa, até por erro teu de humanidade sua, até quando você errar o alvo, não é provocar, até quando você erra, Deus está ali para te amparar. Eu quero fechar aqui essa mensagem. Moisés, Êxodo capítulo 14. O exército de Faraó está vindo pelos montes, ataque surpresa. E quando ele vem pelos montes, o diabo não pode criar um caminho. Então, se ele não pode criar um caminho, ele cria uma estratégia. Um caminho que já estava feito pelos montes. E ele tem um caminho pelos montes para atacar o povo de Israel. Quando o povo de Israel olha para os montes e vê o exército de Faraó, o povo de Israel começa a ficar desanimado. O que a Bíblia faz? Que Moisés ora, e Deus diz: Moisés, por que tu clamas a mim? Diga o povo que marche, mas marche para onde? Olha para o teu irmão e diga: Deus abriu um caminho.
no meio do mar. Deus abriu um caminho no meio do mar, mas antes disso, de abrir o caminho, foi a palavra que o próprio Moisés disse para o povo de Israel: olhe para esses egípcios. Esses egípcios que vocês verem hoje, vocês nunca mais tornarão a ver. Sabe o que Deus está querendo dizer? Essa luta que você está passando agora, a luta que está te surpreendendo, que está vindo por um lado que você não imaginava. Eles não imaginavam que o exército de Faraó estava vindo, um ataque surpresa. Se você está sofrendo um ataque surpresa, uma luta que é um ataque surpresa, olha para o teu irmão e diga assim: essa luta que tu está passando, você nunca mais vai passar na sua vida. Uma salva de palmas para o Senhor. Não. E eu fecho aqui com o Salmo 121, que foi baseado nesse texto. Quando os inimigos vieram pelo monte, o Salmo 121 diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então, na verdade, está querendo dizer, quando você olhar para o monte e você vê o inimigo vindo contra você, olhe acima dos montes, porque acima dos montes está o Senhor que fez os céus e a terra. Quando a dificuldade vier contra você, olhe para Deus, porque Deus vai te colocar acima da dificuldade. Se o diabo arrumou um caminho para trazer alguma coisa contra você, Deus vai criar um caminho para você fugir da dificuldade. E ainda digo mais: o que, apóstolo? Se o diabo te surpreender, trazendo inimigo contra você, o Senhor lançará para longe dos seus olhos todas as armadilhas do diabo e fará algo que você nunca viu diante de você. Uma salva de palmas para o Senhor.